Bom dia, bom dia, bom dia. Manhã chuvosa aqui na capital. Agora são exatamente 6h54, 17 graus. A chuva estava mais forte aqui na hora que eu saí de casa. Já tá diminuindo um pouquinho, mas ainda o céu tá nublado. Pode ser que venha mais chuva aí. E a galera indo trabalhar, graças a Deus, nos deu a saúde aí, e a sabedoria, a inteligência para poder ir lá e conquistar, né? Pãozinho de cada dia, pãozinho francês de cada dia. Ai, ai. Mas hoje eu queria comentar um pouquinho, brevemente aqui, sobre o texto do devocional. Tá, Isaías, capítulo 45, versículo 22. Esse capítulo inteiro é interessante. A gente vai abordar aqui um pouquinho esse verso, um pouquinho do verso 20 também, mas mais especificamente o 22, que diz que Deus, o profeta falando assim, olha, que o mundo inteiro se volte a Deus para ser salvo, porque Ele é o único e não há outro. É o único Deus e não há outro. Então a gente vê aqui, não só nessa passagem, mas em várias outras, que Deus é exclusivista. É só Ele, tá? No Novo Testamento também, né? Você vai falar que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então é exclusivismo mesmo. Ah, mas eu não concordo. Você tem todo o direito de discordar, tá? Ah, mas todos os caminhos podem levar a Deus. Bom, talvez essa interpretação filosófica seja por outros meios, mas pela palavra, que eu entendo que é do próprio Deus, o único caminho para a salvação é Jesus Cristo, ou a esperança daquilo que seria Cristo, no caso daqueles homens e mulheres do Velho Testamento, né? Eles morreram crendo na esperança do Cristo, não conheciam o nome Jesus, mas a esperança deles era na figura do Cristo, ou do Messias, né? Que viria. Isso a gente vai ver em Hebreus 11. E aí a gente tem, um pouquinho antes desse versículo 22 aí, tem o versículo 20 que vai falar que os homens levam em procissões os seus ídolos de madeira. E o capítulo vai abordar um pouquinho essa questão do ídolo, né? Então, antes da gente chegar um pouquinho na questão da salvação, se a gente fosse abordar esse texto que veio um pouquinho antes do ídolo, vamos voltar na época de Isaías ali, os seus contemporâneos, entender o que era o ídolo, qual que era o objetivo do ídolo, né? Então a gente vê ali que o povo de Israel estava bem contaminado com a questão da idolatria, que veio de outros povos ali ao redor. E basicamente o ídolo, ele não é o fim. Ou seja, em geral não se buscava o ídolo por buscar o ídolo, mas ele era como um meio para um objetivo final. Então você tinha ali ídolos que eram adorados, por exemplo, para a questão de ter uma chuva boa para fazer o plantio, por exemplo. Tinham ídolos que eram adorados para que tivesse uma colheita produtiva. Outros eram adorados para fortalecer os exércitos aí para a guerra, ou para vencer uma batalha, né? E algumas outras coisas, mas tendo que converter uma ideia de algum ser, eu entendo aqui que é um ser
espiritual que existe no aspecto maligno, mas que no fim das contas, para quem o adorava, ele não era o fim em si mesmo, ou eles não eram o fim em si mesmo, mas eram meios para um objetivo, talvez na sua grande maioria material, no final das contas. Então os deuses eram meios para um fim, e esse fim era o plantio, a guerra, a colheita, e tantas outras coisas, saúde, por exemplo. E às vezes é o que a gente vê hoje também, tá? Às vezes a gente percebe que muitos falam assim: olha, venha para Jesus, que Jesus é a solução para os seus problemas. Então me parece que esse convite está colocando Jesus como meio, não como fim, né? Ah, Jesus, ele é o dono da cura. Nós cremos que ele cura? Cremos sim. Cremos nos milagres. Mas a cura é o fim, e o Cristo é o meio pelo qual vai chegar nesse fim que você deseja? Ou Jesus é o fim das coisas, né? Você quer a Cristo porque Ele é, né? Porque você quer a presença dEle, você quer a vida com Ele, você quer seguir os passos dEle. Entende que a abordagem é diferente. Então, nesse aspecto, a gente fosse criar aqui um jargão, isso aqui seria uma idolatria gospel. O que seria idolatria gospel? Só usar a figura de Jesus, a imagem de Jesus, no caso a cruz, como um meio para um fim que é um fim no objetivo material, né? Ah, quero uma vaga de emprego, quero prosperar nos negócios, eu quero a cura, eu quero, sei lá, quero um produto novo, quero um carro novo, uma casa nova, e aí só vai para os pés do nosso Senhor como um ídolo, né? Não como um Deus. Então, pega essa dica aí. Interprete Jesus, creia nele, ame ele como fim, não como meio. Mas voltando ao texto lá, então, o que Deus está falando sobre idolatria é que a galera estava se perdendo ali. E aí o grito do profeta é que todos se voltem a Deus. Então, quando fala se voltar, e deixa claro que a característica, que a escolha é do homem, que todos se voltem a Deus. Um desejo, mais um desejo, que todos se voltem a Deus. A expressão de uma vontade ali, mas que traduz uma escolha, né? Porque Deus, ele é o único pelo qual nós somos salvos. E aí esse salvo que é interessante, né? É legal fazer uma pesquisa nas igrejas, assim, do que nós somos salvos, o que significa salvação. Aí a maioria pode dizer assim: ah, nós somos salvos do inferno, ou nós somos salvos da perdição, ou da destruição eterna, como em algumas linhas de pensamento aí, né? E aí até faz sentido, né? Teoricamente sim, essa seria uma resposta possível. Mas não é o cerne da questão, né? Então, se a gente for olhar o que é o inferno seria o afastamento total da presença de Deus, né? A pessoa viveu aqui na Terra sem a presença de Deus, na eternidade ela vai passar totalmente sem a presença dele, né? Se a gente está falando de estar ausente da presença de Deus, nós estamos falando
de estar longe totalmente da justiça, né? Do amor, da compaixão, da bondade. E no aspecto de justiça, e nós cremos que um Deus é justo, o que nos santifica para estarmos próximos de Deus é o próprio sangue de Cristo derramado na cruz, tá? Não é o tanto que você dizimou, não, e nem o tanto que você fez aí de atividades na igreja, ou evangelismos, ou obras sociais, né? Isso vai ser galardoado, com certeza. Isso tem o seu fruto, né? Aqui na terra, essas coisas são importantes. Mas como diz lá em Tiago, isso é reflexo, né, da fé, e não o meio pelo qual você vai ser salvo. Então nós somos salvos e por isso fazemos isso. É diferente, né, do que fazer isso para ser salvo. E aí esse salvo é salvo da própria justiça de Deus. Deus é justo e pela justiça dele todos estaremos afastados totalmente dele, desde o pecado original lá do Adão no Éden. Mas aí Jesus vem para remir o pecado, e criar de novo aí uma ponte que nos liga a Deus, e estamos em Deus porque estamos em Cristo, né? Pelo sangue dele que somos cobertos. É como se a gente fosse ocultado. As nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas atitudes são cobertas ali. É claro que a gente tem que ter a rotina de pedir perdão pelas nossas falhas para o próprio Cristo, né? Mas a gente está ligado em uma proteção que nos permite a aproximação com um Deus que é 100% justo. Então, se a gente fosse traduzir tudo isso na prática aqui para a resposta do que nós somos salvos, nós seríamos salvos da própria justiça de Deus, tá? E aí o inferno é o resultado disso, é um lugar por onde isso vai se concretizar, né? Alguns vão falar de Seol, Hades, depende da língua aí, né? E Lago de Fogo, no caso do Apocalipse, Guiena, né? Como Jesus também falou. Mas seríamos salvos da justiça de Deus, né? Pura e total justiça de Deus. E o único caminho, gente, não tem outro, é Jesus Cristo. Ah, mas eu acho que a gente pode chegar a Deus por outros meios. Eu falei no começo. Achar, você pode achar à vontade. Todo mundo pode achar o que quiser. Todo mundo pode opinar o que quiser. Mas para mim está bem claro pela Bíblia. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, que a salvação é por meio do Cristo. E o Cristo, ele não veio ser apenas um exemplo, né? Ele é o maior dos exemplos, mas ele exige a renúncia, né? Então, ser salvo através de Cristo, na prática, é como ele mesmo disse, que é tomar a sua cruz e a cada dia seguir ele, né? Estou falando de renúncia. E a renúncia é colocar em xeque tudo aquilo que a gente quer ou gostaria de fazer à luz dele, se aquilo deve permanecer ou não. Simples assim. Ah, mas eu não concordo. Eu acho que esse texto é arcaico, a gente pode reinterpretar ele. Bom, aí fica a seu critério. Fica a seu critério, questão
hermenêutica aí da interpretação desse texto aí com relação ao tempo e se deveria ser mudado, mas eu acho que está bem claro desde o princípio que eu estou citando ali Isaías como outros versos aí do Novo Testamento. Deus é um Deus exclusivista e a salvação é só por meio dele e do Filho Jesus. Então é isso, turma. A salvação só é através de um, que é o próprio Cristo. Não torne sua vida uma vida de idolatria. E aqui eu não estou falando nem de imagens, de escultura e outras coisas, mas o fato de você buscar coisas em Deus e transformar nele só no meio, não no fim, né, das contas. E se nós somos salvos da própria justiça de Deus, porque da nossa capacidade mesmo, a única coisa que a gente tem a fazer é o único direito que a gente tem é de escolha, né? Ou você escolhe Deus ou você não escolhe Deus. Então o apelo para você hoje, para essa manhã chuvosa, aqui nessa manhã chuvosa de São Paulo, o trânsito até está fluindo bem aqui, mas escolha Deus, escolha Cristo, e aí sim você vai ser salvo de estar afastado dele eternamente, com o objetivo de estar com ele eternamente, né? Estar na presença do nosso querido e amado e bom Jesus e o nosso Pai Celestial e o Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Valeu!